Boa noite, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor, nesse sábado, 1º de agosto de 2020. Mais um dia que o Senhor nos dá, mais um mês que nós começamos desse ano tão tumultuado. E nós estamos aqui novamente para meditar na palavra de Deus, para ter comunhão com Deus, para orar. E isso é o mais importante que nós podemos fazer, não só nesses dias, mas em qualquer outro dia. Às vezes nós, por não estarmos indo à igreja, temos negligenciado a nossa vida espiritual, irmãos, e isso é muito sério. Se você deixa de orar, se você deixa de ler a Bíblia, você deixa de se fortalecer espiritualmente, você vai se afastando do Senhor, você vai se afastando das coisas de Deus, e isso tem consequências sérias para a sua vida. Acho que tem algumas pessoas que às vezes pensam assim, não, eu tô de quarentena, daqui uns dias quando a igreja abrir de novo, eu volto a ir para a igreja, aí eu vou voltar a ler a Bíblia e vou voltar a orar. Mas as coisas não acontecem assim. A igreja, ela é importantíssima, nós não podemos deixar de congregar, nós não podemos deixar de estar com os nossos irmãos, de servir a Deus juntos, mas a nossa vida espiritual particular, ela é também de suma importância. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, você não tem vontade de ir à igreja. E quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, mais vontade você tem de ir à igreja. Então não faça que não pense que a sua vida espiritual depende da igreja. Pelo contrário, você precisa estar forte espiritualmente para abençoar a igreja que você frequenta. E isso é uma coisa que nós devemos pensar nesses dias. O que nós temos feito com o nosso tempo? Quanto tempo nós gastamos com Deus? Às vezes temos até mais tempo livre, às vezes não. Mas precisamos pensar no tempo que nós temos gastado com Deus e na seriedade com a qual nós temos encarado a nossa vida espiritual nesses dias, né? Às vezes ficou tudo muito fácil, muito digital, muito online, e com isso nós temos nos descuidado da nossa comunhão com Deus. Não deixe isso acontecer com você. Hoje eu quero falar com vocês, os irmãos e amigos, sobre uma coisa que nós não temos tido esses dias, e às vezes nós não temos tido porque nós não entendemos o verdadeiro significado do que é ter alegria. Hoje eu quero falar aos irmãos sobre uma alegria indizível e cheia de glória. Quem falou sobre isso foi Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, nos versículos de 3 a 9, e eu quero ler esse texto da palavra de Deus com os irmãos nesse momento. Primeiro a Pedro 1, versículos de 3 a 9, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para vocês, que estáis guardados pelo poder de Deus através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo, na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo sendo necessário, estejais sob opressão ou contristados por causa das muitas provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo quando provado pelo fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, em quem, embora não o vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais com gozo inenarrável e pleno de glória, recebendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém? No versículo 8, Pedro diz que nós devemos ter um gozo inenarrável e pleno de glória. É engraçado que Pedro escreveu essas palavras, escreveu essa carta para os irmãos, nossos irmãos em Cristo, que eram da época da dispersão, aqueles convertidos que tinham sido então dispersados pelas províncias romanas por causa da perseguição. Esses irmãos, eles estavam sendo santificados e nutridos por uma viva esperança, que era a esperança da salvação, a esperança da vida eterna.
Mesmo eles estando sendo perseguidos, vivendo dispersos pelo mundo, privados de sua liberdade e de seus bens, eles aguardavam essa herança incorruptível no céu, da qual Pedro fala. Mesmo sofrendo provações, passando por tristezas e algumas provas, inclusive, que podiam destruí-los, eles exultavam nas recompensas eternas. Né? Esses crentes, mesmo não tendo vendo a Cristo face a face, como foi o caso, né, do apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus, mas mesmo não tendo convivido de perto com Jesus, esses cristãos, eles amavam a Jesus e exultavam nele com essa alegria indizível e cheia de glória. Mas o que significa essa alegria? De onde ela procede? Como ela se manifesta? Qual é a sua força? Neemias disse ao povo de Israel que eles não deviam se entristecer, porque a alegria do Senhor era a força deles. E então aí a gente já começa a perceber que existe uma alegria verdadeira, e essa alegria é a alegria que vem do Senhor, que é o que Pedro estava dizendo aqui. Olha, vocês se alegram em Cristo pela salvação que vocês receberam, mesmo que agora, nesse tempo presente, vocês estejam passando por tribulações, mas vocês conhecem o gozo indizível, a alegria cheia de glória, porque essa alegria, ela vem do Senhor, ela é uma alegria expressa pela gratidão que vocês têm pela salvação que vocês receberam. Então, existem algumas verdades sobre a alegria verdadeira. E a primeira dela é que essa alegria verdadeira é a expressão manifesta de Deus no meio do seu povo. Esses cristãos, eles não estavam alegres porque a vida estava ótima, né? Tem aquele cântico que a gente canta, não olho as circunstâncias. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque eu olho ao meu redor, essa alegria que eu sinto não é porque tudo me vai bem. E era isso que esses cristãos aqui sabiam, né? As coisas estavam ruins, mas a alegria que eles sentiam era pela a manifestação do poder e da presença de Deus no meio deles. Deus está em todos os lugares, ele é onipresente, mas a presença manifesta de Deus, ela só acontece no meio do seu povo. E quando a presença de Deus, então, é sentida pelo seu povo, os nossos corações se enchem de uma alegria indescritível, porque na presença de Deus, a plenitude de alegria. Ele é melhor do que qualquer dádiva que você possa receber. Então, quando nós somos impactados pela presença de Deus, nós aprendemos o que é a verdadeira alegria, uma alegria que o mundo não conhece, que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar de nós. A segunda verdade é que a verdadeira alegria procede do céu e não da terra. Pedro disse isso aqui. O que ele disse? Olha, ele disse, vocês estão sendo provados, estão sendo perseguidos, perderam seus bens, foram privados da sua liberdade, estão dispersos. O mundo não é um lar hospitaleiro para vocês, mas vocês têm que andar com os pés na terra e o coração no céu. E é isso que nós devemos aprender, a andar com os pés aqui, mas com o nosso coração lá no céu, porque lá do céu é que procede a alegria indescritível que se sobrepõe às nossas circunstâncias. A gente às vezes não tem motivo para se alegrar nas coisas daqui, mas a gente tem um motivo muito grande para se alegrar, que é a nossa herança gloriosa e incorruptível guardada no céu para cada um de nós, a salvação das nossas almas. Esse é o motivo da nossa alegria, não é daqui da terra, ele vem do céu. A terceira verdade é que a verdadeira alegria se manifesta mesmo nas mais duras provações, como esses cristãos aqui estavam passando. Mesmo nas noites mais escuras de sofrimento, aqueles crentes, eles viviam ali pelos antros da terra, maltratados, injuriados, perseguidos, mas mesmo assim, mesmo sofrendo, sendo coparticipantes, né, dos sofrimentos de Cristo, como a Bíblia fala que nós somos, eles tinham uma alegria. E aí nós nos lembramos daquele versículo que diz que nós devemos ter por alegria, por motivo de alegria, passar por diversas tribulações. Nosso coração, irmãos, não deve guardar mágoa, rancor pelas tribulações que nós passamos, tristeza, mas o nosso coração deve estar sempre alegre, porque nós sabemos que nós temos a verdadeira alegria. Em último lugar,
A alegria que vem do Senhor, a verdadeira alegria, ela tem uma força indescritível e irresistível, né? Quanto mais aqueles cristãos eram perseguidos, mais alegres eles ficavam. Quanto mais eles tinham seus bens saqueados, mais eles se alegravam na sua herança eterna. Quanto mais eles eram difamados, mais eles abençoavam. Quanto mais eles eram jogados de um lado para o outro, mais eles se apegavam na pátria celestial para onde eles estavam indo. Quanto mais eles sangravam, mais fértil era o solo para a semeadura do evangelho. A igreja se tornou alegre e irresistível. O evangelho avançou nessa época com um poder incomparável. A alegria dos crentes no meio das provações deixavam as pessoas às vezes perplexas. Eles eram pobres, mas eles possuíam tudo. Eles não tinham nada, mas eles enriqueciam a muitos, porque eles ofereciam para as pessoas a verdadeira riqueza, que era a salvação. Eles foram arrancados e expulsos das suas casas, mas eles tinham uma pátria no céu, né? A Bíblia fala sobre isso lá em Hebreus 11, que nós somos estrangeiros e peregrinos, que aqueles heróis da fé, eles sabiam disso, eles eram estrangeiros e peregrinos aqui, o mundo não era digno deles, mas eles não buscavam uma pátria daqui da terra, porque se eles buscassem, eles podiam voltar para lá, mas eles buscavam uma pátria celestial, uma pátria que Cristo tinha preparado para eles no céu. Então, essas pessoas aqui, para quem Pedro escreveu, elas estavam alegres, não pelas circunstâncias, mas por aquilo que Deus tinha feito por elas através de Jesus, pela salvação que elas tinham recebido. Essa era a motivação da alegria. E essa deve ser a motivação da nossa verdadeira alegria. O pastor John Piper, é um pastor americano, John Piper, ele escreveu uma coisa muito interessante sobre a alegria. Ele diz assim, olha, muitas vezes nós não temos alegria. E o que nós podemos fazer? E ele disse que escreveu um livro de 240 páginas sobre como ter a verdadeira alegria, a alegria que vem do Senhor. Um livro de 240 páginas que pode ser resumido em 2 princípios básicos. Se você quer desfrutar de uma alegria verdadeira, leia a Bíblia e ore. Coloque a sua vida na presença de Deus e o reino de Deus como sua prioridade. E aí ele diz que tirou lá dos Salmos 4 princípios básicos para a alegria. E eu vou explicar para os irmãos agora o que ele diz. Ele diz o seguinte, são 4 letras, I, D, D e S. I, D, D e S. A primeira letra significa o seguinte, para que eu tenha a verdadeira alegria. O I, inclina o meu coração aos seus estatutos. Salmo 119, 36. E ele diz então, eu clamo ao Senhor que incline o meu coração aos mandamentos dele e não à cobiça. Incline o meu coração à palavra dele. Esse é o primeiro passo para que eu encontre a verdadeira alegria. O segundo, a letra D, está lá no Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ele disse, eu peço ao Senhor que ele não me deixe ver mais nada, além das maravilhas que existem na palavra dele. E às vezes nós olhamos para as circunstâncias e perdemos a nossa alegria, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos as maravilhas que a palavra de Deus nos traz e a alegria que ela pode conceder aos nossos corações. O segundo D, né, o terceiro D, a terceira letra, que é o segundo D, está lá no Salmo 86:11. Dispõe o meu coração para só temer o seu nome. Quando nós começamos a colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e temer o nome do Senhor antes de todas as coisas, nós encontramos a verdadeira alegria. E o S está lá no Salmo 90:14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Então, se você inclina o seu coração aos estatutos do Senhor, desvenda os seus olhos e contempla as maravilhas da palavra do Senhor, se você dispõe o seu coração para só temer o nome do Senhor, você vai descobrir que o Senhor te sacia de manhã com a benignidade dele. Então você pode cantar de júbilo, você pode se alegrar
todos os dias. A alegria, irmãos, é um dom de Deus. As palavras de Jesus, elas trazem alegria para o nosso coração. E a gente começa a ler a Bíblia e começa a sentir uma alegria imensa, porque a alegria verdadeira é um dom de Deus. Você só vai sentir essa alegria quando o seu coração estiver cheio de gratidão por aquilo que Deus fez por você, por aquilo que Deus fez pela sua vida, pela salvação que você recebeu de Deus em Cristo Jesus. Então, se você não tem alegria, peça ao Senhor que abra os seus olhos e te ensine o sentido da verdadeira alegria, aquela que nós só conseguimos na presença de Deus. Amém? Vamos orar então, irmãos, nesse instante. Vamos continuar orando pelas nossas vidas, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por aqueles que estão enfermos, né? Muitos continuam ali com Covid e nós precisamos orar por esses irmãos. Vamos orar pela a igreja, pelos nossos irmãos idosos, aqueles que estão doentes, as famílias com dificuldades financeiras, precisando de trabalho. As pessoas que estão com medo nesses dias e muito tristes, vamos pedir ao Senhor que revele a elas o sentido da verdadeira alegria. Os nossos amigos e familiares não crentes, a família da irmã Maria de Fátima, porque ela sempre tem pedido, não vamos nos esquecer, pelas suas filhas, seu irmão, a família do irmão Tim, da irmã Helenita, eles sempre colocam seus familiares não crentes na presença do Senhor, assim como os de toda a igreja, os esposos das nossas irmãs, os pais das nossas crianças, nossos adolescentes. Lembrem-se, irmãos, de orar por eles. Vamos orar também pelos profissionais de saúde, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, nesses dias de enfermidade. E lembrando especialmente daquelas pessoas que estão enfermas com Covid, o baiano, que graças a Deus hoje recebeu alta do hospital depois de ter passado pela UTI, uma bênção de Deus, vamos agradecer por isso. O Renê, que continua internado, uma menina também que trabalha comigo lá no IPASCO, chama Adriane, está na UTI em estado grave. Vamos orar por ela. Vamos orar pelo doutor Weimar, pela doutora Sheila, pelo Ercimar também, que é um médico que também está na UTI com Covid. Vamos orar pela dona Antonieta, pela Selma, amiga da irmã Kellen, prima da irmã Kellen, pelo Marcos, a Mariela e a Maria Helena, que são parentes da irmã Cristiane, pelo Ricardo Dantas, pelos os familiares da irmã Conceição. E vamos orar também pelas famílias que estão enlutadas, família da irmã Elcia, a família da Adriana, amiga da irmã Kellen, a família da irmã Elice, lá da Igreja Batista do bairro Goiá. E os nossos outros irmãos e amigos enfermos, a Diana Gonçalves, a Leide, a irmã Lucineide, o pastor, a irmã Helenita, irmã Conceição, irmã Nilza, irmã Sandra, irmã Maria José, irmã Silvia, irmã Marli, irmã Roseli. Vamos pedir ao Senhor pela vida das nossas irmãs, dos nossos irmãos, e também pelo irmão Feliciano, um amigo nosso muito querido, que está com um problema de saúde e também enfrentando uma dificuldade muito séria com seu filho. Vamos orar pela vida do irmão Feliciano e da sua família. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, o Senhor que é Deus de alegria. Ó Deus, o Senhor que é um Deus que pode colocar nos nossos corações a alegria indizível e cheia de glória, aquela alegria que o mundo não conhece, aquela alegria, ó Deus, que as pessoas não podem nos dar, só o Senhor pode nos dar, porque é a alegria que nós temos quando o nosso coração está cheio de gratidão pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Ó Deus, que como esses cristãos de quem Pedro fala lá na época da dispersão, nós possamos nos sentir alegres, alegres por ter tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Ó Deus, que nós possamos derramar os nossos corações diante do Senhor, não olhar para as nossas circunstâncias, mas entender que nós devemos ter por motivo de alegria ao passarmos por várias provações. Ó Deus, que nós possamos perceber que as nossas tribulações e as nossas dificuldades são a prova da nossa fé e que nós possamos ter alegria nisso, alegria em saber que somos do Senhor. Ó Deus, nos ajuda nesses dias. Ó Deus, renova a nossa fé, renova a nossa vontade de estar na Tua presença e que nós possamos, ó Deus, a cada dia mais buscar comunhão com o Senhor, que nós possamos estar lendo a nossa Bíblia e orando.
Abençoa a nossa igreja. Abençoa, ó Deus, cada irmão, cada amigo que nos assiste, cada família. Ó Deus, o Senhor conhece cada dificuldade. Aonde há enfermidade, traz cura. Ó Deus, aonde há luto, traz consolo e traz conforto. Ó Deus, aonde há dificuldade financeira, que o Senhor possa estar abrindo portas. Aonde há dificuldades de relacionamento, que o Senhor possa estar, ó Deus, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Ó Deus, abençoa cada família, cada igreja sobre a face da terra. Abençoa a obra de missões. Ó Deus, que esse tempo de quarentena, que esse tempo em que as igrejas estão fechadas, que ele não possa servir para que os servos do Senhor se afastem da tua obra ou esfriem espiritualmente, mas pelo contrário, que nós possamos nos sentir motivados a continuar a nossa caminhada cristã com o Senhor, sabendo que mais do que nunca o Senhor está próximo. Abre os nossos olhos, ó Deus, enche os nossos corações da tua alegria e do teu entendimento. Ó Deus, que nós possamos perceber qual é o plano do Senhor para as nossas vidas e que possamos entender que Ele passa prioritariamente pelo nosso relacionamento verdadeiro com o Senhor. Ó Deus, nesse instante queremos colocar diante do Senhor cada pedido que foi feito, cada nome que foi aqui citado. O Senhor conhece cada necessidade e melhor do que ninguém, o Senhor pode resolver esses problemas. Então nós colocamos diante do Senhor, nós te damos graças e te agradecemos pelas bênçãos que temos recebido do Senhor nesses dias. O Senhor tem sido conosco no nosso trabalho, tem sido conosco nos momentos mais difíceis pelos quais nós passamos. O Senhor tem nos dado livramento, tem nos dado proteção, tem mantido o nosso sustento. Ó Deus, quantos motivos nós temos para te louvar. O Senhor tem aberto portas que nós achávamos que estavam fechadas. O Senhor tem respondido às nossas orações de uma maneira maravilhosa e nós te louvamos por isso, porque quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais nós podemos ver a tua ação e isso é grandioso. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão longe do Senhor. Desperta o coração dessas pessoas para que elas também possam se achegar ao Senhor e ver as maravilhas que o Senhor tem feito nesses dias. Ó Deus, abençoa aqueles, ó Deus, que estão afastados do Senhor e aqueles que não são crentes. Ó Deus, que o Senhor possa estar com os familiares dos nossos irmãos e com os nossos amigos que ainda não te conhecem. Ó Deus, tem misericórdia dessas pessoas. Nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, nós glorificamos o teu nome e te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, a vida da sua família. Amanhã nós temos culto às 10 da manhã, online, e às 19 horas o nosso culto é presencial, mas é transmitido ao vivo pelo Facebook. Se você não pode estar conosco na igreja, assista o culto através do Facebook. E que o Senhor esteja nos abençoando, nos dando um mês de agosto abençoado, sendo guardados e protegidos pela presença do nosso Deus, pela paz do Senhor. Amém. Amém. Se paz amas do céu puder desfrutar, se dor amas forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sei.